Olá, tudo bem? Está começando o Pod Vozes e hoje nós vamos ouvir a voz do MT. Fala, MT. Tudo bem? Legalzinho. Tudo certo. Cara, se apresenta para começar o programa. Esse é o nosso protocolo inicial, então, por favor, quem é o MT por MT? Fala, galera, tudo bem? Como o Brian falou, eu sou MT. O MT hoje em dia é assessor de comunicação e também estudante de jornalismo. Mas era assim desde sempre? Não, Era. não. Cara, foi uma loucura, assim, sabe? Aquele mix de mudanças no caso e a gente vai alinhando aos poucos a vida. Mas esse cenário que você está hoje, pensa no MT, estudante de ensino médio, escola pública da rede estadual, é isso? Sim, né? sim. E te passavam coisas que parecem com a sua realidade hoje de vida, assim, digo de mentalidade, de profissão, de tudo que você faz hoje, assim. Como era ser um aluno do ensino médio, na escola pública, expectativas e etc. E o que você faz hoje, qual é a diferença? Eu acho que a escola pública, ela mudou muito, ainda mais assim no meu último ano, mudou muito a minha visão ideológica de muitas coisas, né? Assim, eu não tive, como que eu posso falar? Eu não tive um suporte muito grande para entender, por exemplo, que era o Enem. Eu lembro uma vez que até a pessoa da Dona Fátima, né, ela me pegou pelo braço e me botou na sala de informática e pediu para eu fazer a isenção do Enem, eu sem saber de nada. O que é isenção? Né? E eu passei por alguns professores que estavam em greve e tudo mais, e assim, eu estava muito cru em alguns aspectos, né? E depois que eu comecei no terceiro ano, eu tive aula com você, por exemplo, e tudo mais, eu tive professores que me formaram socialmente, vamos dizer assim, de uma forma social. Sim, sim. Tá, e assim, a escola pública é uma experiência que muita gente... Eu conheço, né, a escola pública, porque eu sou professor de escola pública desde muito tempo, mas também estou na rede particular, privada, e na rede particular, e você deve ter contato com pessoas que também pensam assim, fala-se muito da escola pública como se fosse um grande inferno na Terra, e que lá você não vai aprender nada, lá você não vai ser direcionado para nada, e, no entanto, você está aí, hoje, com a profissão que você tem, com a carreira que você tem, com toda a visão de mundo que você adquiriu. Como é que você lida hoje com essa questão de pensar assim, escola pública, a importância dela, limites dela também, observando a sua trajetória? Cara, isso é muito real, porque eu estudei até o nono ano no colégio particular. Sim. Desde a escola, antes da escola pública, eu sempre fui de escola particular. Não quis mais ficar e falei, mãe, me matricula em algum colégio público. Já estava ficando saturado já de Sim. colégio particular. E ele vinha, assim, desculpa até perguntar, esse pedido para sua mãe vinha muito na onda de não quero mais estudar firme, eu quero estudar menos, era tipo isso? Não, acho que só foi uma vontade mesmo, sabe? Foi uma vontade mesmo. E quando eu falei que eu queria, por mais que eu quisesse e tudo mais, eu tinha muito essa visão que, caraca, deve ter briga todo dia, por exemplo. Eu me formei no São Cristóvão e não vi uma briga até lá, né? E também tinha essa visão que, caraca, deve ser muito mais fácil estudar, passar, mas não foi. Uhum. E, olha, a escola pública, ela é muito importante hoje. Infelizmente, tem algumas coisas que são saturadas, estão saturadas, mas ela é muito importante para a formação humana, social, e é isso. E quando você, assim, resgata um pouco do MT lá, do ensino médio, quais eram, você lembra, você consegue lembrar, assim, o que você imaginava que ia ser o seu futuro quando saísse da escola? De projeção, assim, quero fazer isso, quero viver disso, quero... Você lembra? Eu ia fazer uma loucura, que assim que eu saí do ensino médio, eu consegui uma bolsa para estudar letras. E eu, fui, só que como era uma universidade particular, por mais que você tivesse bolsa, se a turma não formasse, é isso. Já era. E não formou. E eu fiquei, assim, muito desanimado, sabe? Eu fiquei, aí deixei ir as coisas, mas eu nunca imaginei que eu estaria assim, sério. E eu acho que a gente naquela época, ainda é hoje, quando a pessoa sai do ensino médio, ela tem muito aquela visão imediatista, sabe? Tipo, me formei hoje, tenho que entrar na faculdade amanhã, tenho que passar no Enem amanhã, e tenho que ter minha vida formada aos 25, por exemplo. Sim. E, assim, eu acho que eu tive que ter essa frustração na turma não formada na faculdade, também para eu ter essa questão, falar, cara, não adianta, ficar querendo correr se eu não tiver bem comigo mesmo, se eu não tiver
uma tranquilidade na minha vida, né? Saber que, tipo, não é tudo um processo, nada é imediato. Sim, sim. Mas batia uma baixa autoestima, talvez, do tipo ter sido aluno de escola pública. Tem muito aluno de escola Sim. pública que tem uma baixa autoestima por ser da escola pública, né? Porque ele ouve o tempo inteiro que o cara tem que estar nas grandes redes de educação particular, que lá você tem ótimos professores, você tem espaço para poder desenvolver matéria pesada, e na escola pública as coisas são um pouco mais jogadas, mais soltas e tal. Você se sentiu um pouco assim também, tipo, eu sou um aluno do Estado, ferrado. Eu acho que a palavra certa seria injustiçado. Tá. Injustiçado, Boa. porque, por exemplo, no meu terceiro ano, foi um ano muito maneiro para mim, mas, por exemplo, eu não tive aula de química. Isso aí. Eu não tive aula de química, né? Eu tinha alguns professores que, assim, eu acho que estavam perto de se aposentar, e a verdade é que, tipo assim, dane-se. Sim. Vou passar a matéria no quadro, vou passar a disciplina no quadro, e é isso. Sim. Tinham dias que, tipo, era uma semana praticamente que não tinha aula. Uhum. Então, querendo ou não, acaba sendo uma injustiça com a gente, né? Sim. Não é menosprezando, mas é injusto você chegar lá e competir com um cara que tá, tipo, no pré-vestibular, numa escola particular que já tem inserido um pré-vestibular também, por exemplo. Sim. E a gente acaba ficando. Acho que isso é crônico, né? Para todo mundo que está se formando no ensino médio de rede pública, eu acho que tem esse problema. Sentimento, né? Sim. Você lembra de ter tido esse sentimento nesse Sim. processo de transição, assim, de ficar mal e pensar, pô, não vou conseguir nada? Assim. Eu acho que, por exemplo, minha primeira nota do Enem foi um fiasco total. Nossa, fiasco total. Eu acho que eu tirei 500 ou 400 e pouco na redação. Uhum. Né? E, assim, depois que eu comecei a estudar por conta própria, fazia cursinho ali, fazia cursinho aqui, minha nota do Enem da redação foi 840, alguma coisa assim. Sim, já é um salto grande. Sim. E eu vi que, tipo assim, a escola pública, eu não sei se é um projeto social que as pessoas fazem, um projeto de governo, que eles não preparam o aluno da faculdade, da escola Da escola para a faculdade, Não preparam. Sim. Tem toda uma ideia de o cara ocupar os postos de trabalho mais, assim, pueris, né? E a elite mesmo, assim, intelectual, produtiva do país vai vir das particulares, né? Que, curiosamente, quando chega no ensino superior, inverte, né? O ensino público superior é totalmente tomado por pessoas que vieram da particular, e o ensino público em formação básica não acessa o ensino superior federal. Cara, você vai na faculdade pública hoje, tipo, o estacionamento é tomado por só carros do momento, cara. Dos alunos, inclusive, dos alunos. Exato. E eu acho que na escola pública também tinha aquele público rival de escola pública, mas tá ali para ter isenção. Isso. Que, por exemplo, na minha época, parece que eu me formei há muito tempo, mas não tem tanto tempo não. Mas na minha época tinham pessoas que vinham da faculdade particular e os pais bancavam Da pré-vestibular. Perdão. Não, tudo bem. Vinham da escola particular e os pais bancavam pré-vestibular pago. Eu lembro que tinham pessoas que, tipo assim, iam pra aula com a camisa do curso que vão depois. Exato. Entende? Então, tipo assim, querendo Isso é estimulado pelos cursos, tá? Sim. Os professores, os coordenadores estimulam assim, vai com a camisa do nosso curso para mostrar que você tá lá e você vai conseguir. Sim. E, cara, eu entrei em muitas paradas que, tipo assim, é aquilo que eu falei anteriormente. A gente quer tudo pra agora, sabe? E a gente, quando vem se formando, a gente sofre uma pressão familiar muito grande. Também. Por exemplo, eu sofri uma influência muito grande, uma época da boa parte da minha família, para fazer pré-militar. Entrei, foi a maior doideira da minha vida. Eu fiz 3 provas, consegui passar em 2. Sério? Para fuzileiro naval e pra IAM. Caraca, tu conseguiu ainda. Consegui. Maneiro. Só que, tipo assim, sabe quando você sabe que não é para você? E você é um adolescente que, tipo assim, ainda era bancado pelos pais, sua mãe pagava o pré-vestibular, eu tava com 17 anos por aí, pra você falar que você não quer isso pra você. Sendo que carreira militar é aquela coisa que os pais botam muita expectativa porque o dinheiro vem rápido, né? Assim, a estabilidade. Eu acho que é uma parada ilusória, sinceramente. Não que, tipo, não tenha uma condição financeira maneira, mas eu acho que é uma coisa totalmente ilusória. Sim. Quem passa, eu acho brabo demais, mas o MT aqui não é o cara pra isso, né? E aí você foi parar na universidade? Parei, cara. Recentemente,
né? Assim, eu também fiz muitas. Eu sou muito indeciso na minha vida. Eu acho que o que tá escrito pra você, uma hora vai chegar, Sim. e tá chegando aos poucos, Sim. sabe? Eu tenho muita aptidão pra questão de comunicação social. E recentemente passei no ProUni para cursar jornalismo, Perfeito. né? E fiz o Enem, consegui uma nota bacana e consegui, cara. A gente Bacana. vai caminhando. E o ProUni é uma forma de ingresso no ensino Sim. superior que ajuda muito. Eu fui ProUni, né? Assim, quando eu me formei na graduação, fui pelo ProUni também. E ainda hoje ele funciona, né? Você vê que tá aí. Muita gente pensa assim, é um projeto do passado, hoje em dia não ajuda mais ninguém, hoje em dia o negócio é fazer É porque fiéis, eles focam muito sei lá. no SISU, né, também, né, cara? Tem isso, é. Fiéis também. Muita gente fala no FIES porque é a ideia do crédito universitário, né? Então você consegue, mas o ProUni ele tem ainda uma aplicação muito boa, né? E como é que está sendo, assim, entrar no ensino superior? Acho que a coisa de ser aluno bolsista no ProUni não deve ser uma coisa que mexe muito com a cabeça, porque na minha época isso era uma questão, assim, né? Ah, você é bolsista, tem um olhar diferenciado, ao mesmo tempo fica muita gente animada, caramba, que legal, você entrou por bolsa, e outros ficam olhando meio assim, aquela coisa meio, parasita, tem umas ideias meio malucas do Brasil, né? Mas hoje eu acho que isso não é nem tanto uma questão. Agora, como é que tá no ensino superior, respirar esse ar, tendo vindo desse contexto todo, né, de formação ali, o que você nota, assim, como pessoa hoje, estar ali? Cara, é outra visão, é outra pegada, né? Também é uma cobrança surreal de ficar entregando trabalho. A gente lida com professores que também não ensinam, só passam disciplina, e tem uma grande diferença. Mas, assim, comecei há pouco tempo. Hoje eu também curso, mas é um curso público, Uma formação. mas não é a faculdade, Sim. que eu faço também cinema e audiovisual. Legal. No Encontrarte, Nova Iguaçu. Perfeito. E, assim, eu acho importante a gente ocupar esses espaços, sabe? Sim. Tipo, o MT, que se formou no São Cristóvão, passou no ProUni, hoje também é produtora audiovisual da Baixada. Então, tipo assim, eu acho que são ambientes que a gente tem que estar, né? Não é um ambiente fácil, eu não posso romantizar, falar que, cara, passei no ProUni, eu passei no SISU, agora minha vida vai andar. Não, assim, vai andar. Vai, claro, continua. Vai andar, mas assim, é um romantismo surreal que fazem. Porque você está num cenário do jornalismo que a gente sabe que, assim, no Brasil, o jornalismo é o grande veículo, né? A gente tem uma produção independente de jornalismo, mas ela luta muito para conseguir sobreviver. Sim. E é muito puxado. E, ao mesmo tempo, o audiovisual também, a gente tem aí, o Brasil ganhou o Oscar e tal. Sim. Maneiro, bacana, mas isso, de fato, reverter em uma potência de produção audiovisual em todos os cantos do país não é verdade, né? Não. A gente vê que ainda tem muita escassez de recursos para chegar para a Baixada, que é de onde a gente está falando, né? Então, quando você percebe essa sua ação dentro desses espaços, o que te move a estar fazendo isso sabendo das dificuldades, né? Porque não é um cenário assim, ganha-ganha, né? Tem uma balança ali difícil de equilibrar. Eu acho que todo mundo hoje que tem essa questão ideológica e social sabe que tá uma guerra de desinformação, cara. As fake news vindo com força e tudo mais, eu quero ser uma vertente para falar a verdade, sabe? Eu acho que também a gente, no audiovisual, mostrar a realidade do Brasil e tudo mais, é uma vertente para mostrar a verdade. Cara, porque tá uma loucura, não sei se vocês percebem, com certeza sim. Chega, por exemplo, um jornal, fala a verdade, né, passa uma informação correta e as pessoas mesmo assim não acreditam. Acham que o jornal... As pessoas viraram, sei lá, cientistas por WhatsApp, cara, por exemplo, viraram jornalistas por WhatsApp. A IA também contribui muito para isso, muito. Eu acho que ela é uma parada que pode agregar muito na vida profissional, mas também é uma coisa que, tipo assim, pode destruir muitas coisas, cara. Verdade. Ainda mais para os idosos, né? Que os idosos, cara, eles são muito vulneráveis. Olha que vídeo bonitinho, aí é um louva-a-Deus tocando saxofone, e o cara tá levando muito sério aquele vídeo, né? Mas, cara, é surreal a desinformação que o Brasil vive hoje. E é interessante que você tá num ambiente que acho que é o grande ambiente da disputa hoje, que é o audiovisual e a comunicação, assim, pensar na produção, né, de vídeo, de imagem, de veiculação de informação. Então, assim, você está realmente no olho do furacão do que o Brasil experimenta hoje, que é a produção de informação, né? Então, dentro da faculdade, como é que você percebe isso? Esses debates aparecem? Essas questões surgem para você como estudante ou como indivíduo social, cidadão? Eu acho que em ambos. Porque, cara,
assim, é uma loucura. É uma loucura. Eu não tenho outra palavra para falar a não ser a loucura. Porque você lida com públicos diversos. E, cara, ser comunicador social hoje, cara, é surreal. Você tem que saber produzir uma maneira de se comunicar. Você tem que ter uma comunicação formal, mas ao mesmo tempo tem que ser informal, porque o formal muitas vezes não chega no público, Afasta. né? Eu chegar aqui e falar, oi, boa noite, eu sou Matheus dos Santos Lima, sou jornalista, isso e aquilo, passar uma coisa recta, sabe? E diferente de tu chegar assim, oi galera, eu sou MT, vim aqui falar com vocês sobre um assunto, sei lá, o Enem, por exemplo, de uma forma mais informal, Sim. mas que seja de notícias, que seja de informação. Compromisso com informação, mas tentar se aproximar desse registro mais solto, né? Tem que pensar muito, cara. Muito, e tipo, é um ambiente muito disputado. Sim. E desvalorizado. Também, Porque a gente vê que não sou contra, vai parecer que eu sou contra, mas não sou. Esses blogueiros hoje, influencers, né, que se falam, eles tomam muito lugar de jornalista para apresentação de alguns eventos. O carnaval mesmo, eu vi a transmissão de uma emissora que ela foi super criticada, porque, tipo assim, tem pessoas que se formaram naquilo, em jornalismo carnavalesco, alguma coisa assim. Sim. E essa emissora não deu voz para esse pessoal e preferiu pegar o pessoal que tá no famoso hype, né? Isso. E é um ambiente muito desvalorizado. Porque hoje eu acho que a internet deu uma colonizada na questão da informação pelo clique, né? Pelo view, pelo like. E aí, claro que você botar um influenciador ali, ele agrega muito mais, não pelo que ele fala, pela articulação, pelo preparo, mas pela persona pública que ele é, né? Onde ele consegue alcançar. Isso. E, assim, também eu acho que seria até hipocrisia. Eu, por exemplo, não ver um noticiário, um RJTV da vida, por exemplo. Mas as pessoas hoje em dia não ficam vendo, tipo, o Jornal Nacional e tudo mais. As pessoas querem saber de redes sociais, cara, que vai ter aquela notícia ali sendo verdadeira ou falsa em 1 minuto e meio, uma coisa rápida que ela vai saber e tudo mais. Então, tipo, a internet vai ser um espaço do jornalismo futuramente. Mas vai ter essa guerra. Tipo, cara, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Mas as pessoas vão querer consumir de qualquer forma. Sim. E ser ético nesse espaço é difícil também, porque deve vir muita tentação para também cair nesse lugar fácil, né? Sim. E como é que equilibra compromisso ético com capacidade de atração, né? Como é que eu atraio o público, como é que eu chego nas pessoas sem furar a dignidade humana, né, naquilo que eu estou fazendo enquanto trabalho, assim. E pensando em tudo isso que você faz hoje, né, a formação que você tem, os cursos que você faz, a função que você exerce, o cargo que você ocupa, como é que isso volta para o MT do passado, assim, tentando fechar essa ponta, assim? O que você olha para trás em termos de construção da sua formação como pessoa e como é que você junta essas duas partes da sua vida? Tem alguma coisa a ver? Você vê ecos do MT de hoje lá atrás? Com certeza. Como eu falei anteriormente, eu era muito cru nessa visão social. Muito, muito. E eu também nunca imaginaria que eu estivesse como eu estou hoje no MT do passado. Sim. Né? E eu acho que... Tá tatuado agora, né? Acho que eu tenho 22 tatuagens. Olha aí. Sei. Mas eu acredito que tudo que a gente passa, tudo que a gente deixou de passar, tudo que aconteceu é importante, né? Eu não ter aula de química, por exemplo, eu sei que foi um ponto importante para eu saber que nós devemos ter uma educação de qualidade para os jovens de hoje de escola pública. Né? Foi uma parada que, tipo assim, eu passei, não desejo para ninguém e não quero que ninguém passe. Porque eu sei que quando essa pessoa chegar no ensino médio não, for fazer o Enem, chegar na parada, na matéria de ciência da natureza e tudo mais, essa pessoa não vai saber nada. Sim. Então, as próprias falhas do sistema educacional também te abriram os olhos. Não só as coisas legais que você encontrou, né, mas também os problemas, né? Deram uma reconfigurada na O ensino médio foi para mim muito bom em questão de amizade também, de pessoas que eu conheci, você inclusive, né? Mas essa parada me pega muito, sabe? Dessa injustiça. E eu quero ser uma ponte para que, tipo, infelizmente eu não vou conseguir resolver tudo isso,
mas eu quero ser uma ponte de informação para que as pessoas saibam que, tipo, cara, isso tem que mudar, né? Isso tem que ser acessível para todo mundo, sabe? Porque, cara, a escola pública, ela deveria formar o estudante para a vida pública, para a faculdade pública, e não é assim. Não é, A gente vê que, como eu falei, o estacionamento da faculdade pública está tomada por carros do momento dos estudantes, e a gente que, tipo, vive na Baixada, por exemplo, tem que ficar aí pegando trem, ônibus, se virar, se virar nos 30, né? Falam que a gente tem as mesmas 24 horas de todo mundo, mas é impossível. E a gente descobre isso da pior forma, que é vivendo, né? Vivendo, a gente vive essa parada. Mas quando a gente chega num patamar que a gente nunca esperava que estivesse, a gente tenta ser uma luz para esse pessoal, perfeito. né? Por exemplo, eu tenho muitos amigos, eu sou catequista na igreja, e de Crisma, eu lido muito com o pessoal da faixa etária de 15 a 17 anos que está saindo no ensino médio e quer tudo para agora. Agora, E eu, como uma vertente que, tipo assim, cara, eu vou entrando na faculdade com 24 anos. Eu tinha essa visão que era muito tarde pra eu entrar na faculdade com 24 anos, mas, tipo, eu falei, cara, minha vida acabou. eu tinha que entrar com 17 quando eu me formei, mas eu vou entrar com 24. Sim. E eu chego pra esse pessoal e falo, cara, calma, né? Não vai ser fácil, eu não posso chegar e falar assim, cara, tu vai fazer o Enem, tu vai tirar, sei lá, 1000 na redação e vai passar. Isso. Não posso romantizar, mas eu tenho que ser uma luz pra falar, cara, calma. Se você não conseguir agora, tem ano que vem, tem outras coisas também. O mundo, a educação, o mundo, ela não se resume em Enem para você passar no Sim, Enem. perfeito. Você pode ser sei lá, querer entrar num concurso público, estudar e passar num concurso público. Ou você pode, sei lá, ser barbeiro, alguma coisa assim. É seu sonho, cara. Sim. É seu sonho. Perfeito. MT, para encerrar então, acho que a conversa já deu uma fechada, você conseguiu fechar as duas pontas aí do papo, e agora eu queria, assim, já que você foi a voz que a gente ouviu e que a gente acompanhou, que voz te acompanha, que voz você segue, que voz você alimenta para seguir? Cara, eu acho que vai parecer uma parada muito aberta, muito ampla, mas eu acho que é a voz do povo, ainda mais do povo baixadense. Sim. Assim, eu sou da Baixada, vim da Baixada. Eu costumo dizer que eu não sou carioca, eu sou baixadense, eu sou queimadense. E eu acho que a voz da Baixada, ela ecoa por inúmeros lugares, cara. A Baixada tem arte, a Baixada tem cultura, a Baixada tem pessoas gigantescas e ela tem que ser valorizada, sabe? E eu quero que a Baixada, que as pessoas que eu convivo, as pessoas que passam pela minha vida, através das vozes que eu escuto desse próprio povo, que ela seja ecoada para todo mundo, né? Todo mundo tem seu direito, tipo, como eu falei, de passar no Enem se quiser, se ser barbeiro se quiser. E é isso. Perfeito, ótima resposta. É isso, galera. Então, esse foi o MT, esse foi o Pod Vozes e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.